Olá, Pai do Senhor. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco das experiências que eu tenho vivido e do que eu tenho aprendido com isso, né? Porque creio que muitas pessoas também possam passar e que esse vídeo possa servir de um combustível, né, para continuar, né? O versículo que eu quero citar aqui é Salmos 34. O verso 18. Ele diz assim, ó: O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido. E aqui eu tenho refletido nesse versículo como o Senhor, ele quer estar perto de nós e ele deseja ter uma intimidade conosco, né? Uma intimidade de filho e pai. Se nós tivermos o coração quebrantado, o coração abatido, e nós levamos isso a Ele, né? Para que Ele cure e que Ele nos mostre. E Deus deseja que a gente possa se quebrantar para que Ele venha e tome lugar, para que Ele cresça e nós possamos diminuir, né? E eu tenho aprendido muito isso, que muitas das vezes a gente quer tomar muita glória de Deus para nós, né? A gente quer muito. A gente não tá fazendo inteiramente para Deus, sabe? E a partir do momento que a gente é quebrantado e vem sendo confrontado pelo Evangelho, né? A gente vai deixando de ser, muitas das vezes, tão religioso, né? Porque quem matou Jesus não foi povos que não conheciam a Deus, mas eram religiosos, aqueles que criam em Deus, mas eles não acreditaram em Jesus. E se nós tivermos muito o nosso ego e não formos quebrantados por Deus, nós não poderemos ver o Evangelho, porque senão a gente vai acabar como aqueles povos, vamos estar matando Jesus. E ter o Evangelho mais centrado a nós, a nossas vontades, e não vamos estar reconhecendo a Jesus, né? E vai acabar que a gente vai estar cego por isso. E isso é algo que eu vim vivendo, né? E vim aprendendo muito. Deus tem enviado muitos versículos, muitas pregações que eu vejo, ouço, fala muito sobre isso, né? E é necessário para que possamos ter uma vida em Deus, a gente não focar e não pensar em receber algo em troca, e nós pensarmos que a nossa verdadeira recompensa está nos céus, onde o Senhor está sentado, né? Nossa verdadeira recompensa é Jesus, é subir aos céus, a gente se tornar como Ele aqui na terra, para que quando a gente subir ao céu nós possamos receber a nossa recompensa, que é Jesus. E isso é muito necessário, né? E muitas das vezes também a gente acabando se afastando do Evangelho mesmo, né? Pode vir coisas que vai nos afastar de Deus, e muitas das vezes a gente pensar em parar. Eu vivi muito isso, de pensar em muitos momentos em parar, falar: Senhor, cheguei até aqui, mas eu quero receber mais, e por que que eu não recebo mais, né? E eu vim entendendo que é através disso que eu não era tão quebrantado como eu devia ser. E para me receber mais, né? E eu vinha, nossa, mas eu cheguei até aqui, eu perseverei tanto para eu receber do Senhor, eu não vou desistir. E muitas das vezes eu acabava também deixando um pouco de lado a minha leitura, né? Um momento de intimidade com o Pai. E esses momentos que eu deixava de lado acabaram que me entristeciam, né? Me tiravam da presença de Deus. E ultimamente estou lendo um livro, esse daqui, creio que muitos conhecem, Kryptonita. E ele fala muito sobre isso, né? Que tem muitas coisas, muitas certas criptonitas, como tem no Superman, que podem nos enfraquecer. E mesmo, às vezes, sem a gente ver, ela pode acabar nos enfraquecendo. E quando a gente vai ver, a gente já tá no fundo do poço. E eu estou lendo ele e tem ajudado muito, né? E indico para vocês, Kryptonita. Um livro muito bom. A gente deve ser essas pessoas que desejam ser quebrantadas, né? Deve ser essas pessoas que desejam ser todo quebrado por Jesus, quebrado pelo Evangelho, para a gente se ganhar alguma coisa, porque Paulo,
ele nos diz em Filipenses, se eu não me engano, ele diz assim, ó, tudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais que isso, tudo como esterco. Então tudo que para ele era lucro, ele passou a se considerar como perda por causa do Evangelho, por causa do conhecimento de Cristo. E como muitos dos chamados por Deus, e também como Paulo era um perseguidor da igreja, e agora chamado por Deus, ele vira alguém que proclama o Evangelho e que até os dias de hoje é citado. Assim como os discípulos, a gente possa aceitar o chamado de Jesus, né? Tanto o chamado de ir por todo mundo, mas também o chamado de segui-lo. Porque se a gente parar para pensar, o que aqueles discípulos eles viam em Jesus, para que quando Jesus dissesse, ei, sigam-me, venham a mim e sigam-me, eles deixavam tudo para seguir. O que aqueles grandes profetas, grandes pessoas que falavam de Deus na Bíblia, né, viram em Jesus, que eles se sentiram tão atraídos? Nós devemos ser assim, né? Porque eu vejo que todos eles tiveram falhas, eles eram humanos. E por que a gente não pode chegar a esse ponto, né, de ver a glória de Jesus, ver a glória de Deus e chegar mais perto? É possível, mas vem muito de uma questão da gente verdadeiramente se ofertar a Deus, né? A gente, mais que a gente esteja quebrado, né? Por mais que a gente esteja quebrado e destruído, a gente buscar ao Pai, né? Porque Ele deseja os que tem coração quebrantado. E eu creio que esses são os adoradores em espírito e em verdade que Ele procura. E que Deus possa vir nos transformar cada dia, né? Que a gente possa vencer essa criptonita que acaba com a gente e desfrutar do melhor de Deus, né? Não focar numa glória para nós, algo para nós, né? Mas em Deus. E que por meio desse quebrantar nosso, a gente possa ajudar nossos irmãos, né? Tenho escutado uma música que ela se chama Até que a Casa Esteja Cheia, do Rodolfo Abrantes. E numa parte diz assim, que as minhas feridas saiam poder para curar. E que cada lágrima caída me lembre que não é para eu parar. Então que das nossas feridas, do que a gente vai se curando conforme o tempo, possa servir de cura para os outros, né? Das pessoas estarem tristes, das pessoas estarem abatidas e virem a nós e falar, oh, eu tô abatido aqui, tô ruim. E a gente fala assim, não, calma aí, eu já passei por isso. E você deve fazer isso, isso e isso. E nossas feridas vão estar sendo pontos para curar, né? E que cada lágrima caída me lembre que não é para eu parar. Cada coisa que a gente entregou a Jesus para a gente estar mais perto, de cada momento chorando, cada momento quebrantado. Em Mateus 5 diz que bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. E quem disse foi Jesus, né? Quem disse foi Jesus, que bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. E a partir do momento que a gente está quebrantado, a gente chora, o Senhor deseja que nós possamos ser consolados por Ele. E a gente ir até Ele, né? E que das nossas lágrimas, das nossas feridas, cada lágrima caída, nos lembre que tudo que a gente passou, tudo que a gente tem passado é um combustível para que a gente possa alcançar a Deus, né? Que a gente possa olhar e falar assim, nossa Senhor, eu vim até aqui e eu vou perseverar mais em busca do Senhor. E vou viver para o Senhor. E a gente deve ter essa intimidade, né? Tem um versículo que diz que Jesus está dizendo que Ele não quer nos chamar mais como servos, mas como amigos. Porque um servo ele não tem obrigação com o seu Senhor. Um servo ele não deve saber onde o Senhor vai, o que ele deve fazer. Mas amigo, ele tem uma intimidade mais do que servo. E antes desse versículo um pouco fala que quem tem mais amor do que o próximo, do que um amigo, que entregou sua vida pelos outros.
E esse é Jesus, né, que entregou sua vida por nós. E é necessário também, nesse momento de ser quebrantado, da gente se rebaixar à mão de Deus, colocar-se debaixo da mão de Deus, que a gente possa reconhecer, né, que o que nós temos, o que nós podemos fazer não é por meio de nós, né, mas pela graça. Que por meio da graça agora nós possamos ser mais que vencedores em Cristo. E que por meio da graça e sem ela nada seríamos, né? Porque a graça foi Jesus morrer na cruz por nós. Isso foi de graça. E eu vejo que ele não desejava isso. Ele não desejava morrer pelos pecadores. Certo que com o amor dele, ele desejava, mas ele não desejava morrer ali, né? Ele não desejava sofrer tudo que ele haveria de sofrer. Quando ele estava lá no Getsemane, né? Ele orando, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade, não a minha. E ali Jesus estava se renunciando para que nós, como gentios, agora nós podemos buscar ao Senhor e buscar ser revelado a face dele. E mais do que tudo, né, a gente possa reconhecer essa graça de um filho que morreu para que outros filhos possam conhecer a Deus, né? E é necessário, é necessário. E o Senhor deseja de nosso coração quebrantado mesmo. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Que de algum modo ela possa servir de combustível, conforto para nós nesses tempos. E nos levar a lugares maiores, né? Que a gente possa perseverar no Senhor. E guardar a fé e combater o bom combate. A fim de alcançá-lo. Amém? É nóis.